Beleza. Começou a gravar. Pessoal, não, vocês conseguiram fazer a última aula? A atividade da última aula? Baixar o Scilab, fazer a simulação, tudo mais? Tá bom. Beleza. Pessoal, aquele exercício que eu passei na última aula vai ser o último que eu vou cobrar no bimestre, tá? Esse exercício que eu vou passar hoje, na aula de hoje, eu vou eu vou cobrar para o próximo bimestre, tá? No caso, a aula de hoje vai ser uma continuação da última aula. Na aula passada, a gente viu o primeiro método de Ziegler-Nichols. Então, esse método de Ziegler-Nichols que a gente viu é para sintonia de controladores P/D, né? Então, no caso que você não conhece o sistema, é claro que a gente está fazendo simulação, então a gente sabe como que é o sistema, mas no caso em que você não conhece o sistema, você precisa sintonizar os controladores. Então, o primeiro método de Ziegler-Nichols a gente viu sobre quando a gente dá um degrau na entrada. A gente faz aquela mudança brusca na entrada, obtém a curva do processo, do sistema, e aí em cima dele a gente consegue achar aquelas constantes de tempo, tempo morto, baseado no método de Ziegler-Nichols, e aí a gente consegue sintonizar nos controladores, né, com os valores da tabelinha. Então, se a gente tem um controlador proporcional, proporcional integral derivativo, eu pedi para a última opção para vocês fazerem, a gente consegue ajustar os parâmetros KP, TI e TD. Tá? A aula de hoje a gente vai ver o segundo método de Ziegler-Nichols. Tá? Quando a gente não consegue obter o salto, tá? Aquela curva em S que a gente obteve. Tudo bem? Gabriel Negrão entrou na sala. Pessoal, e no final eu vou comentar sobre o fechamento de notas desse bimestre. Tá? Lembrando que a aula de hoje eu não vou cobrar para esse bimestre, não vai ficar muito apertado para vocês. Tudo bem? Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela. Beleza. Deixa eu cortar minha câmera. Ok. Então vamos lá. Então, pessoal, na última aula, a gente. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu passar por cima aqui. Aí, beleza. Na última aula, a gente viu como que a gente obtém as informações, né? No caso, a gente pega o nosso sistema, aqui está o nosso sistema, tá? A gente aplicou um degrau na entrada do nosso sistema, então aplicamos uma variação brusca. Então imagina que tivesse uma válvula, né? E aí essa válvula a gente abrisse ela, vamos supor que estava em 50 e a gente abriu para 60 ou 70%. A gente fez uma variação integral sobre o nosso sistema e aí a gente pegou como que foi o comportamento da nossa saída aqui pelo nosso osciloscópio, tá? Aí baseado nesse comportamento, a gente acabou, calma aí só um momento. A gente acaba obtendo uma informação gráfica, tá? Desse sistema. Então a gente faz simulação, essa daqui é a informação gráfica, né? No caso aqui, você vê que ela tem um formato que tende a estabilizar, né? E aí, baseado nesse gráfico, a gente faz aquela linha de inclinação, determina aqui
qual que é o L, determina aqui em cima qual que é a constante de tempo, T. E com essas informações de L e T, a gente determina todos os parâmetros do nosso controlador. Tá? Agora, pessoal, vamos supor a seguinte situação. Imagina o seguinte, tá? Deixa eu subir mais esse negócio aqui. Deixa eu ver. Pode ser. Imagina a seguinte situação. Imagina que esse sistema aqui seja só uma hipótese. Esse modelo, vamos supor que seja de um motor DC, tá? Motor DC. Então vamos supor que na entrada a gente está entrando com tensão. E vamos supor que na saída a gente está querendo obter velocidade, tá? Então o que vai acontecer? Para cada nível de tensão que eu tiver na entrada, vai ter uma velocidade única para o nosso motor DC, tá? Então imagina que esse daqui seja o modelo do motor DC. A gente já viu que não é, pela aula que a gente teve lá no programinha, mas vamos supor. Então você entra com um sinal de tensão, sai uma velocidade. Então a tendência desse sistema é que você tenha uma curva semelhante a esse S, né? Você tem uma estabilização, porque para cada nível de tensão você vai ter uma velocidade única de rotação. Agora vamos pegar o mesmo motor DC e vamos imaginar que eu não quero na saída a velocidade. Que na saída eu quero o ângulo de rotação. Eu quero uma rotação em ângulo. Então vamos supor assim que eu quero entrar com... Vamos falar assim, eu quero entrar com uma tensão aqui de 1 volt. Eu quero sair com uma rotação somente de 30 graus. Então aqui isso daqui já não é possível no motor DC. Por quê? Porque se entra com 1 volt, você vai ter uma velocidade de rotação até baixa. Mas ele não vai somente andar 30 graus e vai parar. Ok? Então se a gente fizesse um gráfico aqui, ó, vamos falar que aqui a gente colocasse graus de rotação e aqui o tempo. Tá? O que ia acontecer com essa informação? A gente estava em 0 volts, né? No início estava em 0 volts, depois eu passei para 1 volt. Vamos falar assim, eu estava aqui a tensão, né? Então no início estava 0, aí eu apliquei 1 volt, né? No instante que eu apliquei 1 volt, o que acontece aqui, ó? Aqui vai começar a aumentar os graus. Então vai 1 grau, 2 grau, vai chegar no 30 grau, né? E vai passar 40 graus e vai embora, né? Então não vai parar, não vai estabilizar, tá? Então nessa situação, quando o sistema é instável, ou seja, você dá uma entrada limitada e a sua saída não é limitada, isso é uma característica de um sistema instável. E normalmente é como se eu tivesse na parte de matemática a aplicação de 1 sobre S. 1 sobre S é um integrador, tá? Então vamos supor que a gente tenha sobre esse sistema esse integrador, que é uma característica de sistema instável, tá? Deixa eu pegar aqui. Olha só. Então eu peguei aqui, ó. Deixa eu tirar essa do fundo. Então nessa situação eu tenho aqui 1 sobre S multiplicando, ó. Antes não tinha esse S. E esse S está multiplicando toda a equação, tá? Vamos aplicar um degrau na entrada e vamos ver o que vai acontecer com esse sistema. Olha só, tá? Então essa é a resposta que eu obtenho. Você vê que não existe aquele decaimento no final. Ele vai embora, vai para o infinito. Então, para essa situação, o primeiro método de Ziegler-Nichols não tem como ser aplicado, tá? O primeiro método não tem como ser aplicado, porque para o primeiro método ser aplicado é necessário que eu tenha aquela curva em S, tá? E então assim, aqui já é inviável. Então, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar o segundo método de Ziegler-Nichols, tá? O segundo método de Ziegler-Nichols para achar os parâmetros do controlador,
eu tenho que construir o sistema em malha fechada, tá? Então aqui, ó, você vê que eu tenho aqui os blocos, né? Um bloco de soma. Aqui é o meu controlador, depois eu vou explicar essa parte. Controlador. Aqui o meu sistema e aqui o meu degrau. Então, o segundo método exige que o sistema esteja em malha fechada. Então, se você for fazer esse segundo método numa situação prática, tá? O segundo método exige que a malha esteja fechada e você começa a alterar os valores. Tudo bem? Vamos lá, deixa eu voltar aqui, parece que chegou mais gente, né? Chegou o Lucas, José Vitor, beleza. Então, pessoal, olha só, vamos lá, deixa eu abrir aqui a página. Né? Esse daqui foi o conteúdo que eu tinha passado para vocês, a tabelinha, né? Primeiro método. E o segundo método é o método do ganho crítico para oscilação. Tá? Deixa ele carregar aqui. Então acontece, ó, no segundo método, o que vai acontecer? Tá? A gente tem que construir aquele sistema em malha fechada, a gente tem que desativar o TI e também tem que desativar o TD, e aí a gente só fica com o ganho proporcional. E aí a gente vai aumentando esse ganho proporcional, né? A gente vai aumentando ele, até que a resposta na minha saída ela se torne oscilatória da forma que está aqui no gráfico. Ó. Então você vê, ó, que existe uma oscilação constante aqui, ó, tá? Essa oscilação ela não está diminuindo, então, por exemplo, se você ajusta o KP de forma que tua resposta fique assim, ó, vai diminuindo, não é válido. Esse não é o ganho crítico, tá? Então a gente tem que achar o ganho crítico, tá? De oscilação. Esse ganho crítico é o valor do quê? É o valor do meu KP, tá? Que vai fazer com que o meu sistema fique estável oscilando desse jeito, tá? Então, se eu tiver um valor menor do que vamos chamar o ganho crítico aqui, né, o valor de KP, de KCR, ganho crítico. Se o meu valor de KP ele for menor do que esse valor de ganho crítico, tá? A tendência é que essa informação gráfica ela vá estabilizando, tá? Se o meu KP ele for maior do que o meu ganho crítico, tá? O que vai acontecer? A tendência é que essa oscilação ela vá aumentando, tá? Então, quando eu conseguir fazer com que KP seja igual ao meu ganho crítico, não é que eu desconheço no início, eu vou conseguir esse formato oscilatório, né, constante, que não aumenta nem diminui. Tudo bem? E quando eu chegar aqui, quando eu conseguir ajustar esse KP de forma que eu tenha essa oscilação na minha saída, eu achei meu ganho crítico, eu achei meu KCR, e com o KCR eu acho o meu período crítico também, que é determinado pelo quê? Olha só, aqui, ó, tá vendo essa barra azul? Essa barra azul aqui está pegando um período de oscilação, de um pico até o outro. Então ele pega esse tempo em segundos. Esse tempo em segundos aqui, ó, esse período vai ser meu período crítico de oscilação. Ele pegou entre dois picos, mas eu poderia pegar, vamos falar assim, começando do zero e terminando no zero, né? Iniciando aqui em zero e terminando em zero. Ou posso pegar também no pico de oscilação aqui também, tá? E aí eu determino o meu chamado PCR, que é meu período crítico, tá? Então, eu determinando essas duas informações, eu consigo utilizar essa tabelinha, tá? Olha lá, ó, se eu tenho um controlador proporcional, puramente proporcional, opa,
eu vou pegar o KCR que eu encontrei e vou multiplicar por 0,5. Se eu tiver um PI, eu vou pegar 0,45 vezes o KCR que eu encontrei. E determinar o tempo integral, eu pego o PCR dividido por 1,2. Se eu tiver um PID, são esses cálculos que eu faço. E aí o tempo integral e o tempo derivativo, eles vão depender do período crítico que eu acabei encontrando ali. Tá? Então, você tem que fazer esse sistema em malha fechada e obter essa informação oscilatória. Tá? É claro que o ideal não é que você faça isso na prática. Tá? Por quê? Porque essa brincadeira pode levar seu sistema a, como fala? Pode danificar seu sistema, porque essa oscilação, como eu mostrei, quando você está fazendo isso na prática, esta oscilação ela pode começar pequena e terminar grande, e aí essa situação pode ser perigosa, né? Então, numa situação prática, tem que ser levado em consideração se o sistema é perigoso, se não é perigoso, é um sistema simples, tem perigo de prejudicar seu sistema, se isso daqui for aplicado na prática, tá? Em sistema em malha fechada. Porque imagina o seguinte, imagina que você tem um tanque de líquido quente, né? Líquido fervendo. E aí começa essa oscilação pequena e vai aumentando. Ou seja, vai chegar uma hora que vai transbordar. E se tiver alguém aqui perto, né? Vai acabar machucando, né? Então tem que ser analisado se é perigoso ou não. Então o ideal, qual que é o ideal, né? O ideal é que a gente tenha um modelo do nosso sistema e faça simulações, tá? Então nesse caso aqui, ó, eu criei esse sistema em malha fechada, tá? E fiz vários testes até que eu cheguei nesse formato de onda, né? Você vê que ela está constante, tá? Então aqui no Scilab, ó, deixa eu fechar aqui. Aqui no Scilab eu achei, então o que eu fiz, ó? Aqui, para facilitar minha vida, né? O que eu fiz aqui no Scilab? Na biblioteca eu tirei o bloco PID, tá? Eu tirei esse bloco PID aqui e coloquei esse bloco de ganho, tá? Por quê? Porque eu só queria trabalhar com KP, né? Só queria trabalhar com KP. E aí vocês viram que eu achei qual que é o valor de oscilação, no caso aqui é 6. Então, pessoal, olha só, eu vou colocar um valor menor que 6 aqui no ganho, né? Vamos colocar aqui no valor de KP, vamos colocar valor 5. Né? Por que eu troquei o bloco PID pelo de ganho? Para desativar o TI e TD. Então, é a forma mais fácil que eu achei, sem precisar mexer lá naqueles parâmetros. Tá? Então, vamos colocar aqui o valor 3. Olha só. Se eu rodar a simulação, ó, percebe o seguinte, ó, ele vai diminuindo, tá vendo? Olha só, ele vai diminuindo e não fica naquela oscilação crítica, tá? Agora, vamos voltar lá. Deixa eu fechar esse daqui. Vamos colocar aqui 9, um valor maior que 6, tá? Vou colocar 9 aqui, ó. Vou rodar minha simulação. Olha só, a oscilação começou pequena e ela foi aumentando, ó, tá vendo? Tá? Olha só, ela foi aumentando. Então a saída não ficou estável, né? E aí quando eu consegui, quando eu coloquei o valor 6, calma aí.
Vou colocar 6 aqui, ó. Esse valor 6 eu consegui ele chutando mesmo, pessoal. Eu vi que valores maiores causavam essa oscilação, valores menores estabilizava. E o 6, ele fica oscilante, tá? Ele fica oscilante. Então, o ganho 6, o valor de ganho 6 aqui, é meu KCR, tá? Porque você vê que ele fica numa oscilação constante, ó, ele não aumenta nem diminui, tá? E aqui eu posso pegar e determinar qual que vai ser o meu período, tá? Meu período crítico. No caso que está dando entre 8 menos 4 segundos, dá 4 segundos de período crítico, tá? E aí com essas informações eu posso determinar o valor do meu PID baseado naquela tabela, tá? Deixa eu pegar aqui. Cadê? E aí eu posso pegar essa tabelinha aqui e utilizar, tá? Então, eu não fiz o teste ainda, mas vamos fazer. Tá? Eu não fiz as contas ainda. Então, vamos lá. Vamos fazer um PID lá. Vamos pegar esse bloco. Opa. Tá? E o decaimento, pessoal, com essa aplicação também é de 25%, tá? Eu não fiz o teste. Vou fazer o teste na prática. Vamos lá. Mas a gente viu que a gente conseguiu obter o período crítico. Tá? Eu vou apagar esse bloco aqui. Eu vou jogar o bloco PID. Tá? Deixa eu pegar aquela tela do fundo da tabela e trazer para frente esses dois. Beleza. Vou conectar aqui o meu PID. Tá? Então, vamos lá. Vamos ajustar agora. Vamos pegar a calculadorinha aqui, ó. Então, vou pegar, vamos fazer o PID. Então, o KP é 0,6 vezes KCR. Então, vamos lá. 0,6 vezes 6, né? Então, deu 3,6. Deixa eu abrir meu bloco PID aqui. Nem sei se vai dar certo. Vamos lá. Dá quanto? 3,6. 3,6. Ok. Beleza, vamos determinar o integral. O período crítico que a gente viu lá foi 4 segundos. Então, vezes 0,5 dá 2 segundos. Então, meu TI, eu vou colocar aqui 2. E o tempo derivativo, 0,125. 0,125 vezes 4 segundos, que é o período crítico também. Então dá 0,5. Vamos ver o que vai acontecer, pessoal. Tá? Eu não fiz esse teste antes. Não deu estável, né? Deu instável aqui. Tá? Deixa eu ver uma coisa. Vamos tentar somente com PI. PCR dividido por 1,2. 4 dividido por 1,2. 3,33. Então vamos jogar aqui, ó, vamos trabalhar somente com PI. 3,33. E aqui a gente vai deixar zerado. Opa, lá eu acho que está errado. Tem que ser ponto aqui, ó. Beleza. Vamos tentar esse daqui então. Vamos tentar o proporcional integral.
oscilatório também. Vamos tentar somente com um ganho proporcional. Deixa eu deixar 0 aqui. E aqui no proporcional vou trabalhar com a metade, né? KCR vezes 0,5 vai dar 3. Ok. Vamos simular. Finalmente, né? Então, com esse método, pessoal, eu não tinha feito o teste ainda, tá? Mas vocês viram aqui que o meu controlador proporcional integral não deu certo, nem o proporcional integral e derivativo não deu certo. Isso pode ter acontecido por causa da estrutura do meu PID, né? Na última aula a gente viu que a estrutura desse PID era um pouco diferente da estrutura que está trabalhando aqui nesse artigo, né? Que aqui nesse artigo, o KP está multiplicando todos os elementos. Nesse bloco PID que a gente tem, não está, né? Mas somente com um bloco proporcional a gente viu que alcança estabilidade, né? Deixa eu diminuir... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Como a gente quer a informação perto de 1, né? Então aqui, ó, eu vou deixar y mínimo em 0,1, né? Y máximo eu vou colocar 1,2, eu acho que não vai passar de 1,2. Vou colocar 1,3. E aqui eu vou colocar, não sei quantos segundos demorou, vou colocar 15 segundos. Beleza, eu alterei o meu bloco de osciloscópio, agora eu vou alterar aqui na minha simulação o tempo de simulação, vou colocar aqui também um tempo de 15 segundos. Beleza, e vou rodar, a gente tem a informação mais próxima. Ele passou um pouco, né? Ele passou um pouco de 3 aqui, ó. Vamos colocar 1,5. Beleza. E vamos rodar de novo. Ok, né? Então aqui a gente consegue ver que ele vai estabilizando aqui, pessoal, em torno de 1, tá? Eu rodei só 15 segundos, não rodei 30, mas a gente vê que ele estabiliza no valor de 1, que é o valor do meu degrau, tá? Vamos ver a informação aqui, ó. Aqui no pico está pegando 1,56. O segundo pico dá 1,20, né? Então você vê que dá uma diminuída de 25%, né? Ó, lá embaixo, deixa eu mostrar onde que eu estou lendo, né? Aqui embaixo, pessoal, mostra o valor de y e o valor de x, tá? Eu estou lendo o valor de y, tá? Então, o primeiro pico aqui, ó, bate lá em 1,56, ó, tá vendo? E aí o segundo pico, dali, ó, 1,21 mais ou menos, 1,20. Então dá uma reduzida de basicamente 25%, né? 56 menos 20 dá 26 aí. Então redução de 25%. E aí ele vai diminuindo de 25 em 25% até estabilizar em 1, tá? Então esse método esse método também de Zigonikos dá esse caimento igual àquele primeiro método, tá? Beleza. Vocês viram que deu para ajustar, não deu para PID nem para PI, mas para P deu. Agora podem questionar, mas será que realmente esse valor KCR igual a 6 está certo? Porque a gente jogou aqui o PID e não deu certo para PID, não deu certo para PI, só deu certo para proporcional. Será que realmente a gente encontrou o ganho crítico? Não é? Então, assim, realmente a gente encontrou porque a gente viu graficamente, mas a gente pode, pessoal, também
utilizar métodos de verificação de estabilidade, tá? Deixa eu voltar aqui na minha aulinha aqui. Então, acontece, pessoal, a gente pode aplicar um método para verificação de estabilidade, por exemplo, de Hurwitz, tá? Nesse critério de estabilidade, pessoal, o que acontece, tá? Eu tenho aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Eu tenho aqui, ó, meu sistema em malha fechada, tá? E aí, eu pego a informação que está no meu denominador e eu jogo numa tabela chamada Hurwitz. Eu trabalho essas informações na minha tabela. Aí, o que acontece? Tá? Deixa eu mostrar para vocês essa tabela. Então, o que vai acontecer? Nessa tabela, se todas as informações da primeira coluna forem positivas, significa que o meu sistema é estável. O que é um sistema estável? Um sistema estável, imagina que a gente dá aquele degrau e aí começa aquela oscilação. Se aquela oscilação tende a estabilizar, não ter aquele aumento, tá? Significa que o meu sistema aqui nessa primeira situação é estável. Tá? E aí, se eu tenho um modelo matemático do meu sistema, né, como é o exemplo aqui, ó, tá? Então, se eu tenho o denominador aqui, se eu tenho um modelo matemático aqui, eu posso fazer o teste de estabilidade com o meu denominador, tá? E aí aqui, ó, ele mostra como que eu faço isso, tá? Aqui, ó, tá o sistema. Então, por exemplo, ó, aqui é um exemplo genérico, supondo que o sistema seja de quinta ordem, tá? Então, essa é a quinta, essa é a quarta, e aí vai diminuindo, ó. Ele vai colocando tudo aqui do lado esquerdo. Os coeficientes que acompanham o S quinta e S quarta, ele distribui tudo nessas duas primeiras colunas, tá? Então vamos supor o seguinte, eu tinha lá, por exemplo, 5S a quinta, mais 6S a quarta, mais 3S a terceira, mais 2S ao quadrado, mais S, mais 4, por exemplo. Então, eu ia distribuir aqui, ó. Então, o A5 ia ser 5, o A4 aqui ia ser 6, o A3, que é acompanhando o S3, que ia ser o valor 3, o S2 aqui ia ser 2 aqui, e aqui o que está acompanhando o S ia ser 1, e o A0 é a última informação sem S, que ia ser o 4, tá? Então, e aí, pessoal, os demais valores da minha tabela, eu ia construir fazendo uma matriz, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, você vê que eu peguei uma matriz, formei uma matriz com com a primeira coluna e com a segunda coluna. Então, eu pego a 5, a 2, a 4 e a 3, tá? Formei uma matriz, pego essa informação e divido pelo valor aqui, ó, o A4, tá? E aqui ele acha B1. Para achar o segundo elemento, eu pego, deixar ele apagar aqui, esperar ele apagar. Para achar B2 aqui, ó, eu pego os elementos dessa coluna e da próxima coluna. Então, você vê aqui, ó, opa, desculpa, falei merda aqui. Você pega elementos da primeira coluna e da última coluna. Então, aqui, ó, A5, A4, A1, A0, tá? E aí, para achar essa última,
é a mesma coisa. Você pega a 5, a 4 e pega a próxima, que é a linha de 0, né? Então, por isso que tem zeros aqui, tá? E assim os elementos de baixo, tá? Então, essa parte de baixo aqui, ó, eu vou andar para formar esse C1, eu vou eliminar essa parte de cima e vou pegar o que eu encontrei aqui no IP1, vou pegar com A4. Então, eu pego esses dois elementos, mais esses dois elementos e acho C1. Nessa parte aqui, ó, olha só, aqui o resultado foi 0. Deixa ele apagar. Então, para achar o C2, eu pego esses dois elementos e pego esses dois últimos elementos e acho o C2, tá? E para achar achar esse 0, eu pego a primeira linha e pego a próxima linha, só que a próxima linha é de 0, tá? E aí eu vou construindo essa minha tabela, tá? Você vê que tem um sinal de menos aqui por fora. Então acontece, eu faço o determinante aqui, ó, eu faço o determinante, divido aqui por A4 e acho B1. Faço o determinante dessa, divido aqui por A4 e acho B2, tá? E assim por diante. Então, se eu conseguir achar que todos os elementos aqui da minha primeira coluna forem positivos, tá? Incluindo esses dois polinômios, esses dois coeficientes, eu consigo garantir que é estável o meu sistema, tá? Então, isso daqui pode ser aplicado para uma malha aberta, tá? E também para uma malha fechada. Ok? Deixa eu pegar aqui o exemplo aqui, ó. E essa parte de baixo, pessoal, é o denominador da malha aberta. Tá? Então vamos pegar lá, ó. Vamos multiplicar aqui os termos. Deixa eu pegar aqui tá desativado as extensões. Mas eu fiz uma aqui. Então vamos lá, vamos voltar para o nosso sistema aqui. Calma aí. Só um momentinho. Tá. Então vamos pegar nosso sistema aqui, ó. Nosso sistema estava lá S ao quadrado mais 3S mais 2. E aí eu coloquei aquele S por fora, no denominador. Então isso aqui é um S ao cubo, mas se eu multiplicar, né? Pelos elementos internos, vou ter 3S ao quadrado mais 2S, tá? E aqui seria 0. Então se eu fosse utilizar aquela tabelinha, eu ia fazer S3, S2, S1, S0, tá? E ia distribuir tudo na primeira linha aqui, ó. Então ia ficar 1, depois o 3, depois o 2, depois o 0, tá? Vamos determinar aqui o primeiro valor. Então aqui, ó, o que eu ia fazer? Eu ia fazer determinante dessas duas primeiras colunas, só que tem o sinal de menos multiplicando aqui, e ia dividir por essa informação, né? Então 1 vezes 0, calculando o determinante, 1 vezes 0 vai dar 0. Aí menos 3 vezes 2, 6. Então aqui eu estou calculando o determinante. Então, e aí depois, lá pela formulinha, divide por esse valor de 3. Então aqui ia dar 0 menos 6 ia dar menos 6, jogo de sinal, menos com menos mais. Então ia dar 6 positivo, 6 dividido por 3
ia dar 2, tá? Então, primeira informação. E aí, para determinar aqui, eu ia pegar a primeira coluna e a próxima aqui seria a coluna de zeros. Então, se você calcular, fazer o determinante, vai dar 0, tá? E agora, o que eu faço? Eu ando uma para baixo, tá? Então, essa linha aqui eu vou excluir e eu vou pegar esses dois informação de baixo. Determinar esse zero vai ser essa primeira coluna com essa primeira de zero. Então, quando eu fizer isso, ó, vai dar o quê? 3 vezes 0, 0. Tem o sinal de menos aqui, né? Pela formulinha. Menos 2 vezes 0. Então, 2 vezes 0 é 0. Dividido aqui, no caso, por 2, da formulinha. Então, essa última aqui, pessoal, vai dar o quê? Vai dar 0, né? 0 menos 0 vai dar 0. Então, assim, eu estou aplicando a formulinha, tá? Então, aconteceu aqui. Surgiu esse 0. Como o 0 não é positivo nem negativo, tá? Esse sistema não é estável, tá? Para o sistema ser estável, a última informação aqui tinha que ser um valor numérico positivo. Então, como apareceu esse 0, esse meu sistema não é estável, tá? Esse sisteminha aqui não é estável. Mas eu posso torná-lo estável em malha fechada, tá? Então eu posso, em malha fechada, determinar um valor de ganho que eu faça com que esse sistema seja estável, que aqui no final dê um valor positivo, tá? Então, vamos ver como que a gente aplica o método de Hurwitz para um sistema em malha fechada, tá? Pessoal, tá entrando? Tá indo? Tá indo, não tá indo? É complicado, Isabela, não é fácil não. Eu estou mostrando agora a parte teórica, né? A gente viu por teste prático como que a gente acha o ganho crítico. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente acha ganho crítico de forma teórica quando a gente conhece o modelo de sistema, né? E utilizando o método de Hurwitz, que é um método que verifica se o sistema ele é estável ou instável. No caso, eu fiz ali o método de Hurwitz para o sistema em malha aberta, que é aquela formulinha do nosso sistema, do denominador. E a gente viu que apareceu um 0 na primeira coluna, então a gente viu que era instável. Mas a parte de determinante de matriz vocês já estudaram, né? Como que calcula o determinante de uma matriz. Beleza. Então, assim, é pegar aquela tabelinha que eu mostrei, tá? Achar o determinante da matriz, fazer aquela divisão e ver se o número é positivo ou não. Então, eu ia construir aquela tabela, tá? Beleza. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue aplicar a tabelinha de Hurwitz sobre o sistema em malha fechada, tá? Mas a gente vai ver como que a gente acha a fórmula matemática do nosso sistema em malha fechada, tá? Primeiro, que é bem complicado também. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Então, pessoal, aqui a gente tem um sistema em malha fechada. Esse GC aqui é o nosso controlador, que pode ter o nosso PID lá dentro, tá? E o nosso GP aqui é o nosso sistema, tá? Que a gente modelou, o nosso processo, que pode ser um motor, pode ser o sistema de nível, tá? Pode ser várias coisas. Então eu tenho controlador sistema
E aqui eu pego a minha saída e estou realimentando na entrada, tá? Então, como que fica matematicamente o modelo desse sistema em malha fechada, tá? Eu vou mostrar para vocês. Pronto. Vamos começar daqui, ó. O que acontece, ó? Eu tenho esse bloco do controlador multiplicando o bloco do meu sistema, tá? No final eu vou obter isso daqui. Mas como que eu cheguei nisso, tá? Primeiro, eu determinei quem é a saída. A saída aqui pela letra C, tá? A saída é o quê? É o R menos a minha saída CS, tá? Coloquei entre parênteses, que está multiplicando quem? Está multiplicando o meu controlador e minha planta, tá? Aí eu começo minha manipulação matemática. O que eu fiz? Esse GC e GP, eles estavam multiplicando, tá? Eu passei para o outro lado, dividindo, tudo bem? E aí fiquei com R e C sozinhos. O C que estava subtraindo, eu passei para o outro lado, somando, tá? E aí eu fiquei com essa situação. E aí o que eu fiz? Eu peguei e deixei quando a gente vai fazer vamos falar assim, quando a gente vai somar frações, vamos supor, eu quero somar 1.2 com 3. O que a gente faz? A gente acha o denominador comum, no caso que seria 2, e aí a gente faz aquelas continhas, né? 2 dividido por 2, aí dá 1, 1 vezes 1, dá 1. 2 dividido por 1, dá 2, 2 vezes 3, 6. Não é isso que a gente faz com frações? Aqui eu fiz com letras, né? Então, eu fiz denominador comum em relação a esse GC/GP que estava só sobre esse CS. E aí eu fiz denominador comum, né? Peguei esse cara, dividi por esse, achei somente CS. Depois peguei esse cara, dividi por 1, porque aqui é dividido por 1. Multipliquei por CS e aí obtive essa parte. Tudo bem? E aí acontece, CS está aqui em cima, multiplicando tanto esse GC aqui em cima e GP. Né? Aqui está o meu CS aqui na pontinha, pessoal. Tá? Deixa eu colocar de outra cor aqui. Então, o meu CS está aqui na pontinha. Ó. Deixa eu mudar para vermelho, acho que o vermelho fica mais forte. Tá? Então, o que eu ia fazer? Eu vou isolar CS. Então, aqui embaixo, ó, eu isolei CS. E aí, se eu pegar o CS e multiplicar pelos elementos que estão aqui dentro, eu vou voltar à condição que está aqui em cima. Tá? Qual que é o meu objetivo aqui? Meu objetivo final é chegar no sistema em malha fechada, que relaciona a minha saída com a minha entrada. Tá? Aí, pessoal, o que eu fiz? Beleza, isolei CS e aí eu só troquei os lados. Esse cara que estava aqui embaixo, passei para o outro lado multiplicando. O R que estava multiplicando, passei dividindo. Esse cara aqui que estava multiplicando em cima, eu passei dividindo para o outro lado. E aí eu obtive o quê? Esse CS por RS que está aqui em cima. Eu obtive no final essa situação. Tá? O CS é minha saída e RS é minha entrada. Então eu obtive uma relação da minha saída com a minha entrada. Que é o quê? Essa formulinha matemática. Então, tudo isso, toda essa manipulação eu fiz só para mostrar como que eu cheguei até aqui. Tá? Ok, então, meu sistema em malha fechada é em que eu pego a minha saída em relação à minha entrada é dada por essa fórmula. Tá? E aí eu tenho aqui o ganho do meu controlador, do meu processo, e embaixo só aparece esse 1 mais esse GC vezes VP. Tá? Bem complicado. Tá? Beleza. Tá. E aí, pessoal, o que acontece? Ó?
Então, o que eu tenho lá para determinar meu ganho crítico? Tá? Eu tenho lá, eu coloquei, vocês viram que na malha fechada eu coloquei somente KP, né? Eu tirei o T e TD, e eu tenho lá o meu bloco do meu sistema. E aí eu fiz meu bloco em malha fechada, tá? O meu C por RS é isso daqui. E aí vocês vão olhar e vão falar, mas isso daí não parece nada com o que eu mostrei agora de pouco. Tá, então vamos mostrar matematicamente o que eu fiz para chegar nisso, tá? Para chegar nisso daqui, tá? O que eu fiz? Eu fiz isso daqui, ó. Então, eu tenho essa condição, certo? E aí, o que acontece? Aqui em cima eu multipliquei já o KP por isso daqui, tá? Então, multiplicando KP por isso, eu tenho isso. Então, isso daqui, KP dividido por S mais não sei o que, é o meu GC vezes GP, tá? E aí eu só substituir. No caso, como eu já sei que meu sistema em malha fechada C por RS é isso daqui, eu só fui substituindo. Então, eu substituí essa parte, esse GC por GP por isso daqui. Aqui embaixo é uma substituição também. E eu coloquei um da fórmula. Aí eu comecei a manipulação, não é? Comecei a manipulação. Então, o que eu fiz aqui, ó? Essa parte de baixo, tá? Essa parte de baixo, eu coloquei tudo em comum em relação a esse S, esse denominador daqui, ó, tá? Então é aquela brincadeira da formulinha de divisão. E aí quando eu fiz, e aí o que eu fiz? Esse denominador dividido por 1 dá 1. E aí isso daqui dividido por 1 dá isso daqui. Vezes 1 vai dar ele mesmo. Isso daqui dividido por isso daqui vai dar 1. Vezes KP dá KP. Beleza. Isso daqui tudo é só a parte de baixo, tá? Beleza. Aí eu peguei, né? Fiz a parte de baixo aqui, ó, que eu mostrei para vocês, e eu tenho essa parte de cima. E esse daqui é o barrão de divisão. O que a gente sabe da matemática, né? Se a gente tem 1 dividido por 2, aí tem barrão 3 dividido por 4, isso daqui pode ser igual a quê? 1 dividido por 2 vezes 4 dividido por 3. A gente pode inverter o valor de baixo e fazer multiplicação. Isso daqui vocês já viram em matemática, né? E é isso que eu fiz aqui embaixo, tá? Então, a primeira, acima do barrão eu mantive, do barrão de divisão, e aí a parte de baixo eu inverti. E aí acontece, pessoal, ó, tá vendo que esse denominador é igual a esse numerador? Ou seja, corta, corta. E aí eu chego nisso daqui, que fica só KP em cima e S por S ao quadrado e não sei o que embaixo, tá? Então, esse daqui é o meu sistema em malha fechada. A equação final do meu sistema em malha fechada, tá? E aí eu vou aplicar sobre esse denominador o método de Routh-Roberts, tá? Deixa eu pegar aqui. E aí, beleza, pessoal. O que vai acontecer? Ó? Então, eu cheguei nessa conta. Esse é o denominador. E agora eu vou verificar como que encontra estabilidade. Então, acontece. Ó. Aqui vai fazer o quê? Vai fazer para achar a primeira posição. O determinante de 1 vezes Kp menos 3 vezes 2. Então, eu chego nisso daqui. Né? Essa formulinha... O que acontece? Como que eu determinava aqui, né? Era o sinal de menos, ia ser 1, 3, 2, Kp, né? Dividido aqui, no caso, por 3. Então, ia dar o sinal de menos por fora, tá? 1 vezes Kp vai dar Kp, menos 3 vezes 2, 6, tá? Dividido por
3. Só que o que acontece? Você vê que o sinal de menos está aqui por fora. Aqui, ó, não aparece sinal. Esse sinal de menos eu acabei multiplicando pelo. Esse menos 1, né, que tem aqui fora, eu acabei multiplicando pelos valores de dentro, por isso que está desse jeito. Tá? Ok? Por isso que ela está assim. Opa. Beleza. Determinei o primeiro valor ali. Agora, o segundo. Eu ia pegar essa primeira coluna e ia pegar essa de 0. Aqui é 0. Então, por isso que eu achei 0 aqui. Tá? E achar que no S0, achei o KP positivo. Por quê? Não é? Eu ia fazer o quê? Tá? Para achar o próximo valor, elimina essa linha. Faço S com esse, vezes esse com esse. O que vai acontecer aqui, pessoal? Então, vamos pegar a formulinha. Ó. Vai estar o sinal de menos, determinante de 3. Esse cara aqui embaixo. E aqui o KP. E aqui o 0. E aí, tudo isso dividido por isso daqui, né? Que é o valor que está ali na frente de S1. Então, 6 menos KP dividido por 3. Tá? Então, isso daqui é o meu... essa posição. Então, 3 vezes 0 dá 0. E aí, menos, né, vai aparecer o sinal de menos, multiplicando. Esse 6 menos KP dividido por 3 vezes o KPzão lá. Ok? E tudo isso dividido pelo 6 menos KP dividido por 3. Então, o que acontece aqui? Ó, isso daqui é igual a isso, então corta, corta. Vai ficar somente o KP. No caso aqui, ó, tem um sinal de menos aqui, por causa que quando eu calculo o determinante, se lembra, né? Esse vezes esse menos esse vezes esse daqui menos esse vezes esse. Então, aqui dentro ia ficar menos KP. Menos com menos, esse menos da fórmula, vai ficar KP positivo. Ok? E beleza. Então, e aí eu chego nisso daqui. Tá? Então, vocês verem o quê? Que o meu sistema em malha fechada, pela tabela de Hurwitz, que a minha estabilidade depende de KP. Se o meu KP for maior que 6, lembra que tem que dar tudo positivo. O que vai acontecer? Ó? Se aqui for 7, então, o que vai acontecer? Aqui em S-1 vai aparecer um valor negativo, porque 6 menos 7 vai dar menos 1 dividido por 3 vai dar um valor negativo. Então, houve uma alteração de sinal. Esse sistema, se KP for igual a 7, o sistema é instável. Então, valores maior que 6 é instável. Tá? Se eu colocar aqui, ó, KP, né? Vamos falar assim, KP igual a 5, 6 menos 5 dá um valor positivo aqui. E aqui KP ia ser igual a 5, então tudo positivo. O 5 ia estabilizar o sistema. Agora, se eu coloco 6, 6 menos 6 dá 0. Então, o 0 significa que o sistema ia ficar com aquela oscilação harmônica. Tá? Ia estar marginalmente estável, não ia ser estável, ia ser marginalmente estável, ia ter aquela oscilação. Então, matematicamente, a gente chegou no valor 6 também. Tá? Ok? Então, matematicamente, por Hurwitz, a gente chegou no mesmo ponto. Tá? Então, aquele procedimento prático que eu fiz, a gente confirmou que deu certo. E para casa, tá? Achar, tá? O KCR, eu ainda vou colocar lá no Moodle, o KCR e o período crítico para o sistema baixo, tá? Então, você aqui, no caso, você já vê que isso daqui
é que eu já multipliquei o meu GC com o meu GP, mas isso daqui ainda não é o sistema em malha fechada. Isso aqui é somente GC vezes GP, tá? E aí você pode colocar separado lá na hora de fazer lá no Scilab. Você pode colocar um bloquinho de ganho com um valor de KP ligado ao bloquinho que vai ter lá 1 dividido por S ao quadrado mais 6S mais 5, tá? Vocês podem achar o ganho crítico de forma prática, tá? Desse sisteminha. Só fazer o sistema em malha fechada, igual eu fiz aqui, ó, tá? E aí você vai jogando o valor e vai analisando o gráfico, até que ele fique de forma oscilatória constante. Ou você pode achar o KCR pelo método de Hurwitz, tá? E aí o PCR você vai ter que utilizar o sistema em malha fechada para analisar o gráfico e achar o PCR. Tudo bem? Então esse é o exercício de hoje, tá? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês antes de encerrar a aula, pessoal. Cobrança. Pessoal, esse exercício eu não vou cobrar agora, tá? Para mim fechar a nota de vocês. Isso daqui vai ficar para o próximo semestre. Ok? Vai ficar para o próximo semestre. Mas eu quero fazer uma cobrança para vocês, pessoal. Pessoal que está em atraso, entrega de atividade, tanto em instrumentação como em SR. Por favor, coloque em dia, tá? A nota desse bimestre vai ser fechado com o quê? Ó? Ação derivativa, simulações de controle e método de Ziegler-Nichols. Então são 3 exercícios, tá? Se eu clico aqui, ó, ação derivativa, ó, tem 4 alunos que não entregaram atividade, tá? Então aqui, ó, o Felipe, Luan, Luciana Chen, Matheus, tá? Esses 4 tem que me entregar até sexta-feira agora, porque tá fechando o bimestre. Atividade sobre ação derivativa, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Simulações de controle. 29 alunos entregaram, tá? De 38. Então, essa lista de simulações, a Ana Cláudia está me faltando, a Andrea, o Felipe, Germinal, o Guilherme Augusto, Luan Martins, Luciana Chen e Matheus. Pessoal, se não entregar, vai ficar com 0, tá? Vai ficar com 0 na disciplina. E a última lista, pessoal, para entregar é a do primeiro método de Ziegler-Nichols, tá? Que eu ainda não corrigi, tá? Só 24 alunos entregaram, de 38. Então, reforçando aí, ó, a Ana Carolina, Carolina Ferracioli, Daniel, Esther, Felipe, Germinal, Luan, Lucas e Luciana, Maria Eduarda Evangelista. Deixa eu ver se tem mais. O Matheus, Melissa, Raíssa, Victor Hugo, tá? Todos esses não entregaram a última lista. E essa é a última semana de aula, tá? É fechamento de bimestre. Por favor, pessoal, não deixe para a última hora que eu fecho a nota. E aí vai acabar com 0 se não entregar. Tudo bem? Em relação à recuperação paralela, tá? Eu vou fazer uma recuperação paralela para os 2 últimos bimestres. Eu vou fazer uma atividade só, que vai englobar o segundo e o terceiro bimestre, tá? Então, pessoal que precisa de nota no segundo, e Deus abençoe que não precisa no terceiro, vai ser uma atividade só. Tudo bem? Eu nem vou perguntar se tem dúvida, que vocês já têm que entrar na próxima aula, e eu acho que tem todas as dúvidas, porque essa aula não foi uma aula fácil. Não é? Pessoal, obrigado pela presença de vocês. E até a próxima.